Olá, meus amigos, boa noite. Depois de uma longa data, estamos aqui de volta, né, para fazer mais uma live no canal da Lixa Oficial. E hoje eu vou ter o enorme prazer de entrevistar e trazer até vocês a doutora Isabela Rangel. A doutora Isabela Rangel é diretora médica do Procriança Cardíaca, né, e nós vamos bater um papo aqui, conversar sobre nossas ações de voluntariado, nossas ações que vocês com certeza vão curtir bastante aqui com a gente, né? Olha, acho que a doutora já chegou aqui, vamos ver. Vamos lá. Nossa. Doutora Isabela. Peraí. Vamos ver a doutora Isabela aqui. Transmissão. Vamos ver se a doutora Isabela já temos já alguns amigos, algumas pessoas aqui que já entraram, né, doutora Adriana? Olá, doutora Isabela, tudo Olá, bem? tudo bom? Tudo ótimo. Que honra ter você aqui na nossa live. É um prazer te receber aqui. Sabe, já tem um tempinho que a gente deu uma pausa aqui nas lives e agora a gente está aqui retomando esse projeto. É uma satisfação enorme poder ter você aqui com a gente novamente. Eu queria ter uma pessoa assim muito bacana, né? A gente poder trazer à tona um assunto de extrema relevância, ainda mais nos dias de hoje, né? Com essa situação de novo normal, onde existe uma preocupação agora das empresas em olhar mais pelo social, né? Eu acredito até que você vai falar também sobre isso, sobre esse período, como é que tudo isso aconteceu, como é que se movimentou aqui dentro do Instituto, né? Mas falar também sobre o Procriança, né? Que você é uma pessoa que tem assim maior credencial possível, né? Para poder falar em nome dessa instituição maravilhosa que a gente já tem já uma parceria que a gente elegeu para fazer essa parceria já desde 2018, né? E uma parceria de sucesso que eu tenho muito orgulho, sou muito feliz de poder fazer parte, né? E contar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho da história do Instituto para as pessoas, que eu acredito que tem um enorme número de pessoas que gostariam muito de saber como é que é, como, enfim, o que funciona, né? O que está por detrás de tudo isso, né? Dessa estrutura que é extremamente admirada por todos nós e por uma legião de fãs aqui pelo Brasil, né? Então é isso, né? Boa noite, né? E aí eu queria que você, agora, nesse momento aqui, pudesse falar um pouquinho de você, né? Da tua história, como é que você foi parar no Procriança, né? E como é que é um pouquinho do Procriança. Como é que o Procriança é presente na sua vida, né? Boa noite para todos. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E é uma grande responsabilidade representar o Procriança Cardíaca. Eu vou falar um pouquinho da minha história e ela se mistura muito com o Procriança e com a história da doutora Rosa. Eu sou médica, cardiologista infantil. Inicialmente eu fiz pediatria, fiz residência em pediatria e logo a seguir eu fiz residência em neonatologia. E foi na neonatologia que eu conheci a doutora Rosa Célia. Ela prestava serviço para o hospital onde eu trabalhava e ali eu comecei a me encantar com o trabalho da doutora Rosa. A gente começou a ter um cuidado maior entre a nossa relação e ela me convidou para fazer parte de um instituto que ela estava criando, na época no Pro Cardíaco, ela estava criando um serviço de pós-operatório em cirurgia cardíaca, era uma inovação na época no Rio de Janeiro e ela me convidou para fazer parte desse grupo, trabalhando como intensivista no hospital. E a partir daí eu me encantei cada vez mais com a cardiopediatria e ela foi meu grande estímulo, minha inspiração. E eu resolvi fazer uma nova especialização e então me especializei em cardiopediatria. E desde então eu sigo com a doutora Rosa. Então eu posso dizer que eu participei desde o início da fundação do Procriança Cardíaca. O Procriança ele foi fundado em 1996 pela doutora Rosa Célia
e ela é uma organização médico-social e o objetivo dessa organização é cuidar da criança e o adolescente carente com doença cardiovascular. E a gente aqui, a gente oferta serviço médico de excelência e a gente também oferece ações assistenciais. Por que a doutora Rosa resolveu fundar o Procriança? A doutora Rosa já tinha se afastado do serviço público. Ela, durante muitos anos, trabalhou no Hospital da Lagoa e ela decidiu se dedicar ao consultório privado, à sua clínica privada. Só que em vários momentos chegavam até ela pacientes carentes, famílias que não conseguiam se inserir no serviço público e como ela já era uma pessoa muito conhecida na área médica, muito reconhecida, tanto a nível nacional como internacional, as pessoas recorriam a ela. E a doutora Rosa, com essa generosidade toda, essa bondade dela, maravilhosa, ela não conseguia negar esses atendimentos. Então, ela recebia essas crianças em seu consultório particular, fazia todo o diagnóstico, os exames necessários. Só que ela se deparava com um grande problema. Onde operar essas crianças? O atendimento era feito, o diagnóstico era feito, mas aonde? Para onde levar? Novamente, essas crianças dependiam do serviço público. Foi aí que ela resolveu montar o Procriança Cardíaco. Inicialmente, a gente atendia lá no próprio consultório dela. Uma vez por semana, a gente abria as portas da clínica, que é a Clínica Cardiológica Infantil, para atender os pacientes carentes. E ela montou esse serviço, inicialmente no Procardíaco, onde ali também eram realizados os procedimentos cirúrgicos dessas crianças. E isso aí foi um grande avanço. A gente conseguiu ajudar bastante esses pacientes. E dali para frente, o Procriança só cresceu. Acho que, assim, a gente falar sobre o Procriança, né, imediatamente vem a figura emblemática, né, da doutora Rosa Célia, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e realmente é uma personalidade, é uma pessoa que muito alto astral, né? Uma pessoa que realmente tem é como se fosse assim, né, um dom, né? Alguma coisa assim de realmente especial, de enviada, uma pessoa que Deus realmente tocou assim no coração e na mente dela, e ela consegue realmente de uma forma assim magistral, né, realmente esparramar, entendeu, essa ideia dela, né, como é que ela consegue de qualquer momento fazer com que as pessoas se sintam engajadas dentro de um projeto, né, dentro de uma verdade absoluta, né. Eu acho que ela assim, é a maior embaixadora possível, né, que o Instituto poderia ter, né. Eu depois fiquei assim surpreso, né, porque dentro do primeiro momento eu tinha uma certa amizade com o Pedro Monteiro, né. Eu não sabia que o Pedrinho da Effect Sports ele era o filho da doutora Rosa Célia, né. A gente às vezes já nadou junto, né, e começando a colocar, vendo aquilo tudo, né, que também é uma pessoa, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho também uma maior admiração possível, né? E aí foi tudo encaixando, né? Eu queria falar também para você, a gente vai ao longo da live, né, conversar, né, sobre isso, né, que a nossa história, né, da List, né, eu como empresário, né, à frente da joalheria, a gente sempre teve uma visão, né, desde o ano 2000, que era no sentido de olhar para as crianças carentes, né? Olhar para a criança, e no sentido da educação e da saúde, né? Que o primeiro momento da gente de olhar nessa parte assim, de educação veio na Sociedade Providência, né? Na época que era do Dom Cipriano Chagas, né? Que ele tinha uma escolinha, né? E essa escola a gente foi procurado, né? Para poder chegar e montar, ajudar a montar uma escolinha de informática. Veja bem, no ano 2000, né, onde as pessoas estavam começando a ter um acesso a uma inclusão digital,
a gente montou com muito orgulho a Escolinha de Informática Santa Terezinha na Sociedade de Providência, né? E a gente doou os equipamentos e a gente colocou um professor para poder dar essas aulas. E foi aí que começou toda a nossa relação com a parte de olhar assim para o próximo, né? De uma forma assim empresarial. E passaram-se assim os anos, né? A gente também desenvolveu um projeto também junto com o Instituto Ronald McDonald, né? Que também é ligado justamente à parte da criança também, né? Com isso. E aí deram-se assim um gap, e foi quando eu tive esse encontro assim extremamente transformador, entendeu? Tive eu junto com o meu irmão, quando eu fui recebido pessoalmente pela doutora Rosa Célia, né, lá no hospital da Juta, né? E quando a gente colocou em 2018 que a gente teve o início na nossa parceria. E daí em diante o negócio foi, e a gente vai voltar a falar também depois sobre isso aqui de uma forma muito bacana, né? Mas era onde eu queria chegar dessa nossa relação e de como é que a gente se aproximou com a doutora Rosa Célia, né? De que realmente é um ícone, né? De admiração, entendeu? Para todo mundo nessa ONG, né? Do Pró Criança, né? A história da doutora Rosa é uma história muito linda, muito emocionante. Inclusive, eu até recomendo, saiu um livro agora, que é O Mundo Pós-Pandemia, eu estou até com ele aqui, e tem um capítulo da doutora Rosa. Ali ela conta um pouquinho da história dela, ela conta também a história do Pró Criança Cardíaca. Então, assim, é muito interessante para quem quiser ler e saber um pouquinho mais da história dessa mulher tão, assim, tão especial. Eu queria aqui também já fazer um agradecimento às pessoas aqui que entraram, né, na live, dizer também se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta também específica, tem uma caixinha de perguntas aqui para poder colocar, né? Já temos assim algumas pessoas, a Adriana, né, a Vacari, que é daqui, Henrique Kissler, que é um grande amigo meu também, né, e cliente da empresa, né? Carolzinha também da Gávea, né? As lojas aqui todas prestigiando também a gente. Gustavo Bassan, Loara Adios, LVA Home. Já temos aqui já um número bem expressivo, né, de audiência, né? Alguns comentários, né? Minha filha ficou no hospital com vocês, assim, que nasceu com 13 dias de vida, né? De agradecimento. Até minha filha também já entrou aqui também para poder olhar, né? Bom que o pessoal de marketing também da List, Claudinha também, né? Poxa, muita gente aqui prestigiando a gente, já pessoal da Gávea também. Enfim, já queria agradecer a todos vocês aqui por esse tempo, né? E que a gente está aqui dedicando a vocês. Espero que a gente consiga contar assim, boas histórias e poder passar um pouquinho dessa mensagem maravilhosa que é do Instituto, né? Bom, doutora Isabela, eu queria que você contasse um pouquinho também aqui para a gente sobre os números do Instituto, né? E como é que as pessoas elas podem ajudar, né? Como é que essa grande dificuldade hoje, né? Eu sei que tem muita gente que não é só pelo lado financeiro, mas como é que podem ser feitas as doações? O Instituto, o Instituto ele vive de doação, né? Vive de doação. E as pessoas podem se informar no nosso site ou nas nossas redes sociais. O nosso site é www.procrianca.org.br e as doações elas podem ser feitas através de cartão de crédito, depósito bancário, boleto. Também existem campanhas, né, diversas. Algumas são realizadas pela nossa instituição e outras pelos parceiros, como a sua campanha, que daqui a pouco a gente vai falar dela. E é isso. E é sempre importante a gente frisar mesmo. A nossa instituição, ela não é uma instituição barata, né? Porque as cirurgias cardíacas são caras. Esse tipo de medicina é uma medicina de excelência, uma medicina cara, onde muitas vezes a gente precisa de catéteres e outros materiais que são muito caros. E por isso é muito importante a doação. Você tocou aqui no ponto, eu vou chegar e já vou puxar isso aqui e vou colocar como é que é a nossa parceria, né? Eu vou explicar para a nossa audiência aqui, para quem está olhando, né, a ideia do que surgiu, né?
Em 2018, né, eu tive essa conversa junto com meu irmão, com a doutora Rosa Célia, a gente esteve nas dependências de todo o projeto, né, eu tive o prazer de conhecer a fundo, né, de saber da idoneidade, da seriedade de todas as pessoas com que trabalham, né, da transparência com que vocês levam todos esses dados, tanto das doações, sabe, da preocupação e do cuidado e do amor que vocês têm realmente pelas crianças, né? A gente consegue ver nitidamente que isso aí é uma coisa que transcende, né? O lado da profissional, né, de vocês, que há realmente assim, um envolvimento de toda uma equipe, né, com isso, é como se fosse assim, uma vitória, né? Uma grande motivação é ver o bem prevalecendo, vocês conseguirem arrecadar fundos ou através da venda de camisetas, a venda de canecas ou a venda de outros produtos também, né? E a gente olhou e a gente pensou em desenvolver uma linha, né? Até porque o produto que a gente faz é um produto muito sofisticado, né? Que é joia, né? Com design, mas uma coisa que fosse assim, umas joias bonitas, né? A importância de também ter um produto com muita qualidade, né? De um produto que tenha aquele lado do detalhe, né? E a gente desenvolveu uma linha toda ela em prata para poder tornar mais democrática, né, e acessível isso, né, nas faixas de 195 até R$ 1.000. A gente até acabou desenvolvendo também uma linha em ouro também, algumas peças específicas. O importante é dizer o seguinte, que dentro dessa linha toda, né, que a gente coloca, todas essas peças elas são vendidas nas lojas da List, né? Tanto no nosso site também, quanto em outros canais, né? Também. Colocamos algumas peças à venda também no Procriança, né? Com vocês, para poder vender. 10% de tudo que é vendido, né? De tudo que foi vendido é doado para o Instituto, né? Para poder salvar vidas, né? E mês a mês a gente faz esse acompanhamento, né? Esse balanço, né? Junto com o Adriano, com o pessoal aí de vocês, a gente envia isso aqui e recebe de vocês também a posição também das vendas, né? Uma relação assim absolutamente transparente, né? De tudo e que nos enche de orgulho, né? Também de poder olhar e ver como isso também de certa forma conseguiu impactar positivamente, né? E recentemente também a gente teve um apanhado também, né? Até mesmo a gente promoveu assim, um vídeo, né? Que eu acho importante a gente colocar também, dizer o que é feito, né? Com esse dinheiro, né? Que vocês colocam. E uma parcela dessas nossas doações ela proporcionou um cateterismo infantil, né? Para poder colocar, certamente ajudando a salvar vidas, né? E é uma coisa que me deixa assim, muito, muito orgulhoso, né? E feliz. Eu acho que o grande barato meu aqui agora nesse momento também através dessas histórias, né, a gente poder também estimular novas pessoas, né, enfim, fazer com que novas pessoas elas olhem mais assim para a instituição e despertem nelas também o sentimento da doação e de fazer o bem, né, que isso é uma coisa que dá um retorno assim muito bacana no sentido emocional e físico, né? E que deixa a gente assim com uma alma bem mais leve, né? E feliz de saber que a gente tem essa responsabilidade, né? A responsabilidade, todo mundo chega e fala assim, a gente tem que olhar, muitas pessoas falam assim, a gente paga muito imposto, ou tem o governo para poder fazer isso, né? Mas mesmo com tudo isso é uma obrigação nossa, acho que a gente tem que sempre estar olhando assim ao próximo, né? E fazendo isso não somente pelo próximo, mas pela gente também, porque fazer o bem também faz bem, né? Essa é a experiência que eu posso chegar e colocar da minha parte aqui para vocês, né? Exatamente. E fazer o bem nos dá uma satisfação, né? Uma gratificação. E quando Enorme, a gente né? faz o bem, na verdade, a gente está fazendo um bem para a sociedade toda, não é só para aquela família, para aquela comunidade. Esse bem, ele retorna quando você melhora a condição daquela família, quando você dá mais estrutura para aquela criança, enfim, tudo que você faz, né? Todas essas doações que são feitas, seja financeiras, sejam doações de sentimento mesmo, você olhar para o próximo e entender que aquele próximo precisa de você, né? E que você pode se doar, que pode ser com seu tempo,
não necessariamente com seu dinheiro, mas com seu tempo, com seu carinho, com a sua compreensão. Então, isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estimular toda uma sociedade e acho que a gente se transforma em pessoas, né, pessoas melhores. E o mundo fica melhor para todos. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte, né? Desses números aqui do Instituto, né? Por exemplo, quantas cirurgias cardíacas já foram realizadas? Em média, quantos procedimentos eles são realizados a cada mês, entendeu? Enfim, eu acho que as pessoas precisam saber da magnitude, né? E também o seguinte, um dado importante aqui é saber o seguinte, quanto de dinheiro é necessário mensalmente para poder manter essa infraestrutura de profissionais capacitados que se doam, entendeu? Para poder fazer, para poder prestar esse atendimento para essas crianças. Então, nós já atendemos mais de 15 mil crianças e adolescentes e realizamos mais de 1.500 procedimentos invasivos, entre cateterismo terapêutico, cirurgias, ablações. A nossa média de atendimento por mês é em torno de 140 pacientes. E todos os procedimentos, eles são feitos de acordo com a demanda. Então, assim, a gente não tem um número certo por mês de cirurgias ou cateterismo, porque isso depende da criança que está chegando até nós, da prioridade no procedimento. Então, tem meses que a gente opera mais, outros meses a gente opera menos, tudo depende, né, daquela demanda. Então, às vezes, as cirurgias, elas têm que esperar um pouco, às vezes as crianças são pequenas demais, precisam ainda serem ajustados alguns medicamentos para deixar essa criança mais adaptada para o procedimento cirúrgico. Então, tudo isso depende muito do momento, da época. Mas, em média, a gente faz 6 a 8 procedimentos invasivos, isso contando entre cateterismo, diagnóstico, cateterismo terapêutico e cirurgias e ablação. E sempre com envolvimento com as famílias, né? Outra coisa importante também, que eu gostaria aqui de perguntar também, até quem estiver aqui nos assistindo também, já fez esse tipo de pergunta, né? Também já tive algumas prévias perguntas, né, para poder fazer. Como é que é feita essa triagem, né, da criança, né? Porque ela passa primeiro pelo SUS, ou ela vai... Como é que é o passo a passo para uma criança se cadastrar e ela ser passível de ser agraciada, de ser contemplada com algum procedimento invasivo ou menos invasivo para a criança? Então, a criança chega até nós através de algum encaminhamento, em geral do pediatra, mas pode ser de algum especialista. São crianças que vão no acompanhamento clínico pediátrico e durante o exame clínico o pediatra percebe alguma alteração, ou um sopro cardíaco, ou um cansaço fora do normal, ou aquela criança que tem uma história de infecção respiratória de repetição, ou tem baixo peso sem nenhuma causa aparente. Então, eles pedem, em geral, essa avaliação cardiológica. E o nosso público é de 0, né, recém-nascido, até 18 anos. Essas crianças, elas agendam uma consulta, e pode ser um agendamento através de telefone, e a gente está criando também um site, onde vai ficar mais fácil também, para ser um agendamento online. E essa consulta de primeira vez, assim que o paciente chega, é realizada a avaliação clínica, eletrocardiograma e o ecocardiograma. Caso esses pacientes ou o paciente apresente alguma alteração nesses exames, ou seja, no eco e no eletro, haja o diagnóstico de uma cardiopatia, ou esse paciente tem alguma hipertensão arterial, sistêmica, ou qualquer doença cardiovascular, ele passa a fazer imediatamente parte do nosso projeto. E a partir daí, nós somos responsáveis por aquele paciente, por aquela criança, por aquele adolescente. E qualquer coisa, né, que seja necessário
para investir ou para investigar melhor, para fazer um diagnóstico mais preciso, será feito por nós. Então, se a gente precisar fazer uma angiotomografia, uma ressonância magnética, um cateterismo diagnóstico, tudo vai ser feito através da nossa instituição. Na sede, aqui no Procriança, que é a Dona Mariana, número 40, a gente faz, então, avaliação clínica, eco, eletro, Holter. E em outros setores, que são os nossos setores que é onde a gente tem parceria, a gente realiza os exames, então, necessários. Como eu falei, teste ergométrico, cateterismo, enfim. E o mais importante é isso tudo é sem custo, né? Sem custo. Sem custo. Nenhum custo para a família. Tudo gratuito. E além... Subsidiado pelas doações. Isso, subsidiado pelas doações. Custeado pelas doações. E além mais uma vez, pode falar, pode falar. Além desse atendimento clínico cardiológico, a gente também oferece aqui na nossa sede o atendimento odontológico. A gente tem nutricionista, psicólogo e dermatologista. Tudo para trabalhar esses pacientes e dar uma qualidade de vida melhor. Eu até tenho uma pergunta aqui para fazer, que a gente estava falando, né? Saúde bucal, né? Qual que é a importância dessa saúde bucal antes de entrar dentro de uma cirurgia? O que uma cirurgia cardíaca pode sofrer de implicações caso uma criança não tenha uma saúde bucal adequada, né? Ou compatível para ter o preparo, né? Para isso, né? Que eu fiquei até assim, eu não imaginava que isso pudesse ter algum tipo de interferência, né? Ou de interligação. Eu queria que você colocasse aqui também para as pessoas ouvirem um pouquinho sobre isso, né? É importante que a gente deixe claro que a saúde começa literalmente na boca, né? E na cavidade bucal, encontra-se uma grande quantidade de micro-organismos. E eles formam o que a gente chama atualmente de biofilme dental, né? E existe um equilíbrio, né, entre essa flora e o indivíduo. E esse equilíbrio, às vezes, ele é quebrado quando você não tem uma higiene adequada. Porque os restos das refeições, eles são utilizados como alimentação para essas bactérias ou para esses micro-organismos. Isso favorece a multiplicação desses germes. E se você fizer uma higiene boa, esse cenário, essa multiplicação, ela é impedida. E aí esse equilíbrio é mantido. Quando você não faz uma higiene adequada, você pode ter cáries, e aí você tem uma destruição da estrutura dental, né? Ou você pode ter doenças periodontais, onde você tem uma destruição dos tecidos que suportam, que sustentam os dentes. Todo esse processo infeccioso e inflamatório, ele tem um grau grande de propagação que é capaz de provocar algumas modificações na microcirculação e na macrocirculação. Hoje em dia, inclusive, vários estudos mostram que há uma ligação entre a saúde bucal e a formação de placas de ateromas e o aumento do risco de AVC e infarto agudo do miocárdio. Então, olha como é importante. E assim, existem algumas cardiopatias, algumas doenças, que elas favorecem, né? Elas aumentam o risco de uma doença que a gente chama endocardite bacteriana. O que seria isso? O germe, a bactéria ou um fungo, eles entram na corrente sanguínea e podem se instalar no coração. E assim, há uma predisposição para as válvulas e para alguns tecidos onde há uma turbulência de fluxo. E aí aquela bactéria, ela se multiplica e a gente costuma dizer até para os pacientes que formam uma casinha ali no coração. É uma doença grave e às vezes pode inclusive destruir a válvula desse paciente. E muitas vezes tem que se fazer cirurgias mesmo para poder fazer uma plastia nessa válvula, ou às vezes há uma formação de trombo infeccioso ali, e aí você tem que fazer um procedimento cirúrgico. O bacana disso aí é da gente ver e entender, né,
da complexidade do que é do Instituto, do que não é simplesmente fazer cirurgia cardíaca, né? Recebe uma criança e encaminha, né? É todo um acompanhamento, né, de profissionais dedicados, né, como você falou também, da parte de odontologia, a parte de nutrição, a parte de psicologia também, né, psicologia da família também, de todas as pessoas envolvidas, né? Por isso que realmente assim, é um projeto que ele é muito maior, né, do que a gente enxerga pela própria divulgação mesmo, entendeu? Por isso que eu acho a importância que a gente tem de chegar e de poder divulgar e de poder falar do quão bem que isso aí que vocês devolvem, né, para a população, né, para todo mundo que está participando disso, né? Realmente assim, na construção de um mundo melhor, né? Porque acho que hoje em dia todo mundo eu sou uma pessoa assim muito cética, né, com relação a isso, né, que as crianças é o futuro do país, né, e você não tem um país sem você ter saúde e educação, são duas coisas assim muito básicas, né, que a gente tem que bater muito forte nesses investimentos, né, e eu bato muita palma, né, quando eu vejo uma instituição que ela sai muito na frente, né, e quer assim ver o bem das crianças, né, e priorizando assim a saúde e de certa maneira, né, também trabalhando nessa educação alimentar, nessa educação bucal, né, de como proceder, né, de tudo isso aqui dando informação e instrução de como a gente cuidar da saúde das famílias e das crianças nesse aspecto, né? Também queria aproveitar aqui nesse tempo todo, né, e dizer que quando a gente fez também a nossa parceria, né, junto com vocês no Instituto, a quantidade de pessoas ou de celebridades que se manifestaram a favor, né, que usaram, funcionaram como embaixadoras da marca, né, como madrinhas, né, do Instituto, né, atrizes, atores, profissionais liberais. Muitas pessoas fizeram questão de poder ir até a loja, de fazer divulgações também no Instagram da nossa marca, né? E no Instagram também pessoal, entendeu? Para poder estimular o presentear com a linha Vida, né? Com relação a isso. E a gente vê, eu fiquei assim muito surpreso, entendeu? Com a quantidade de pessoas que defendem a causa. Eu também fico meio sem jeito aqui, eu acho que eu não vou ficar citando nomes, né, de algumas coisas, porque a gente está aqui colocando para poder... o objetivo é a gente divulgar, não é fazer propaganda sabe, de certas coisas, né, que a gente olha assim para o lado, mas eu acho que o mais importante é a gente sempre agradecer e saber assim, que como a gente tem também pessoas assim, esclarecidas e com a vontade também de poder levar o bem, né? E eu acho que o grande gatilho que a gente precisa disso, né? Por isso que mais uma vez, eu quero aproveitar aqui para convidar vários amigos meus empresários ou vários pessoas que tenham profissionais liberais, entendeu? Convidar para poder conhecer essa instituição, conhecer mais um pouquinho, né, do trabalho que você faz, da equipe toda de vocês, entendeu? Porque eu acho que é isso, que quanto mais pessoas a gente conseguir levar nessa corrente, melhor a gente vai, melhor vai ser o nosso país, melhor vai ser o nosso futuro, né? E uma satisfação enorme da gente de poder participar desse projeto aqui novamente, né? Inclusive, olha, pode falar. Eu estou vendo você com a gargantilha vida aí, né, usando. Que eu adoro. Eu acho que tem tudo a ver, né? O coração aqui, o nosso coração, então, maravilhoso. Não, olha, toda vez que eu ligava aí para vocês, para falar com a Adriana, né? Mits também, né? Era sempre assim, todo mundo, nossa, a gente sempre perguntava, né, como é que era a repercussão, o que as pessoas acharam do produto, né, o que estão vendo, né? E a gente só teve elogios, né? Só tem tido elogios, né? Que a nossa parceria ela continua, né? Firme e forte, inclusive renovada, né? Agora já estamos fotografando com os novos lançamentos, que a gente teve essa interrupção que foi com relação à pandemia, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho também nessa pandemia, ao contrário do que muitos imaginam, né?
Como é que foi vocês tiveram um número crescente de doações, de pessoas que se preocuparam, né, e que ligaram, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse período aqui, como é que foi aí para o Procriança. A gente aqui, no período da pandemia, a gente não parou. A gente continuou fazendo os atendimentos. É lógico que a gente diminuiu um pouco o número, né, de atendimentos diários para não ter aglomeração, mas a gente não parou o nosso atendimento. E foi uma grande surpresa para toda a equipe. Primeiro, a união que se formou entre todos os colaboradores. E segundo, a procura de parceiros tentando nos ajudar. Então, nós tivemos assim muitas doações de máscara, cesta básica, material de higiene pessoal, para que a gente pudesse distribuir para esses pacientes. Então, foi muito gratificante. A gente viu que os nossos parceiros, eles se uniram ao nosso trabalho e a gente conseguiu fazer e manter o atendimento com uma excelência. Foi muito bacana. Acho que para a gente, a pandemia nos mostrou como o ser humano pode ser generoso. Inclusive, eu durante o processo todo, eu também fiz algumas lives, né, com empresas, né? Eu gostaria até de citar aqui a Granado, né, que é da Cici Freeman, né, que é uma amiga pessoal, entendeu? Uma empresa que eu também admiro muito, né, que ela também é parceira do Procriança, né? E que, pô, ajudou bastante, entendeu? Com isso, nesse momento, né? Então, assim, muitas empresas que a gente pôde presenciar, entendeu? Ver essa movimentação. E eu acho que hoje é o seguinte, isso é uma tendência que veio para ficar, né? Das empresas se humanizarem mais, das empresas terem essa preocupação maior com o social, né? E eu acho que o Procriança, né, é igual, imagina o seguinte, eu acho que a doação e tudo é igual tipo um clube de futebol, né? Você elege aquele teu clube, né? E eu, assim, elegi assim, o Procriança e eu quero carregar o Procriança comigo, né? Como defensor do Procriança, dessa bandeira, né? Por muitos e muitos anos, né? Então, acho que é assim que eu me sinto, né? Defendendo, né? Tipo, eu sou Procriança Futebol Clube, né? É mais ou menos o meu sentimento e a alegria, né, de poder ver outras pessoas também fazendo o mesmo, né? Porque eu queria te perguntar aqui é o seguinte, né? O que se passa, né? Qual é a emoção que você tem quando você consegue salvar uma vida ou quando você consegue olhar para os pais de uma criança, né? Ou de uma família que estava com aquilo ali, com uma vida comprometida, com alguma coisa e que você assim, trouxe de volta o sorriso, a tranquilidade e a paz para essa família. Como é que é isso, né? Olha, não tem nem como explicar. É uma sensação assim tão maravilhosa, né? E é tanto amor que a gente recebe, é tanto carinho daquela família e aquele sorriso daquela criança que muitas vezes tinha restrições para brincar, para correr. E de repente você vê aquela criança chegando, brincando, correndo, te abraçando. Isso não tem preço. Não tem preço. Faz você voar. Eu acho que é uma emoção pura. Não tem nem como a gente, assim, quantificar isso. Não tem como quantificar. Só sentindo, só estando aqui, só abraçando essas crianças, né? Abraçando esses pais, é que a gente consegue, assim, sentir. É muito amor, é muito carinho. É muito bom. E eu queria que você contasse aqui pra gente, né? Assim, é óbvio que você já passou por muitas e muitas situações, né? Mas, assim, alguma história que realmente tenha te emocionado mais, ou que tenha te tocado muito, algum envolvimento. O que você teria aqui para contar pra gente de alguma coisa, tanto de uma família ou como de alguma criança, né? Que realmente tenha tenha sido assim realmente ultrapassado aquele limite, que seja uma coisa assim, muito especial que você guarda contigo até hoje, isso. Então, nós tivemos até um caso recente, uma criança, atualmente ele está com 3 anos, e ele iniciou o atendimento aqui no Procriança Cardíaca com 3 meses de vida. Ele tinha um diagnóstico de uma cardiopatia complexa,
era um ventrículo único, ou seja, o coração dele, o ventrículo, um deles era hipoplásico, não existia. Então, ele só tinha um ventrículo como bomba. E em 2017, a gente acompanha essa criança, em 2017 ele fez a primeira cirurgia cardíaca, mas era uma cirurgia muito grave. Ele tinha uma disfunção nesse único ventrículo dele, uma disfunção importante. E a gente sabia que essa criança, ela provavelmente iria evoluir para um transplante cardíaco. A gente foi mantendo esse paciente com medicação, tentando deixar ele o mais compensado possível. E em 2019, a mãe me liga e fala que ele estava com um quadro de gastroenterite, uma infecção intestinal, mas que ela achava que ele não estava bem. E então eu pedi para ele internar. Ele internou no Juta Batista. E quando nós fomos avaliá-lo, ele estava muito descompensado, além de toda a parte clínica, por conta dessa infecção, ele estava desidratado, mas a função do coração tinha piorado muito. Ele não conseguiu suportar essa infecção. A gente conseguiu compensá-lo, ele teve que ficar internado, era dependente de medicações intravenosas, ele não podia ter alta para casa. E a gente conseguiu colocá-lo na fila de transplante, a gente já estava tentando esse processo e conseguimos colocá-lo na fila no Instituto de Cardiologia, Instituto Nacional de Cardiologia, que é conhecido como Hospital de Laranjeiras, e ele ficou internado até novembro de 2019, quando nós recebemos a ligação que tinha um coração compatível. E então ele foi transferido para o Hospital de Laranjeiras, fez o transplante, e aí, semana passada, a gente tem visto ele acompanhando, os pais criaram uma relação de carinho, de amizade com a gente, e a gente sempre acompanhando. Ele teve alta, já veio aqui fazer a revisão, e semana passada ele chegou para fazer uma visita. Você não tem, assim, a alegria de ver aquela criança andando. E nós demos um presente para ele, era um tambor, porque ele gosta de música. Ele, inclusive, tem uma sanfona e é uma graça, fica tocando aquela sanfona. Então, a gente deu um tamborzinho. E ele passou a tarde aqui tocando o tambor. E nesse mesmo dia, os pais mandaram, até em rede social, um vídeo dele tocando e agradecendo o carinho que a gente tinha com a família, com ele. E, assim, foi uma emoção muito grande para todos nós. E a emoção, quando a gente recebeu o telefonema dizendo que tinha um órgão compatível, foi uma emoção não só dos médicos, mas dos enfermeiros, dos auxiliares, da equipe administrativa. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Foi uma coisa que emocionou muito. E vê-lo hoje bem é muito bom. Então, foi assim... A Adriana falou aqui que esse vídeo está no Instagram do Pro Criança Cardíaca, tá? Então, vocês que quiserem também depois darem uma olhada ali, uma zapiada, né? Com certeza, pelo que você falou, é muito emocionante, né? Convidamos vocês, assim, para irem lá e assistirem esse vídeo, que com certeza é um momento, assim, muito marcante aqui da história de vocês, né? E não é isso, né? Eu acho que a emoção é tudo, né? Você conseguir dar vida, você dar essa esperança, né? Você mobilizar um número enorme de pessoas, né? Dar alegria para uma família, né? Eu que sou pai, né? E que a gente que tem filho, você também tem filhos também, né? A gente sabe que os filhos são as coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida, né? E a gente vê que a gente consegue estar na iminência de poder perder uma criança e você conseguir recuperar isso e você dar as condições, isso realmente é uma coisa que não tem preço, né? E eu queria também falar para você, falar com vocês aqui, para você falar um pouquinho
de tantas questões que eu acho bacana você dizer de como o Instituto Pro Criança Cardíaca, como ONG, né, é um instituto que já recebeu alguns prêmios, né, como ONG, né, de melhor ONG do ano, né? E, além disso, também, recentemente, você falar um pouquinho sobre governança corporativa, né? Um novo tipo de governança que vocês estão exercendo aí também, que também mereceu destaque, né, na imprensa, né? E como prêmio, né? Como dedicação e como presença física, né? Que vocês estão atuando. Queria que você contasse um pouquinho também para a gente aí como é que são esses prêmios aí que vocês receberam. Em 2019, a gente foi concedido pelo Instituto do Ar eles chamam de homenagem, né? Um prêmio onde a gente ficou entre as 100 melhores organizações governamentais do ano. E nós vivemos num universo de 800 mil ONGs no Brasil. 1.500 estavam inscritas para concorrer a esse selo. E foi o primeiro ano que a gente participou e foi assim foi maravilhoso. Primeiro ano e a gente já recebeu o prêmio. Então isso deu uma força muito grande para a nossa instituição. A gente viu que a gente estava no caminho certo e que isso deu um gás para a gente estar sempre procurando inovação, procurando novas formas de exercer o nosso papel na sociedade da melhor forma possível. Agora, a gente recebeu o selo do ar, a gente recebeu uma certificação a mais, que é a certificação máxima, e esse selo é um padrão de gestão e transparência, e esse selo foi elaborado a partir de várias pesquisas de conceitos e critérios que são adotados por diferentes organizações nacionais e internacionais. E são 8 critérios que eles avaliaram a nossa instituição. Então, foi causa e estratégia, governança, contabilidade, gestão, recursos humanos, comunicação, prestação de contas e transparência e financeiro. Então, assim, foi muito legal a gente receber esse selo. E o que a gente está fazendo? O que a gente vem fazendo agora? A gente está implementando e criando o Comitê e Secretaria de Governança e Humanização. A gente criou o Comitê de Sustentabilidade. Estamos criando regime interno e comitê de ética, gerenciamento de riscos. A gente está fazendo um treinamento com toda a equipe, treinamento contínuo, e estamos tentando, né? A gente sempre teve assim já uma proximidade com a comunidade acadêmica, mas era muito voltado para a área médica. E agora a gente está aumentando isso e se voltando também para essa área de governança administrativa, que a gente acha tão importante. Então, é importante lembrar que as boas práticas de governança, elas se aplicam a qualquer organização, independente do tamanho dessa organização, da natureza jurídica e do tipo de controle dessa organização. O que difere uma governança corporativa da governança do terceiro setor, desculpa, é que no terceiro setor não existe um proprietário, acionistas, mas os princípios básicos são os mesmos, que é a transparência, onde a gente tem o desejo de informar tudo o que está acontecendo, e não só informar para os nossos colaboradores, os nossos funcionários, mas também para aqueles que estão envolvidos com o nosso trabalho, sejam os doadores, sejam os voluntários, a equidade, ou seja, um tratamento justo a todos, né? A todos os colaboradores, ao paciente, aos doadores, a prestação de conta e a responsabilidade e sustentabilidade. A gente está procurando desenvolver uma relação de interesse e de confiança, que todo mundo tem o mesmo interesse, o mesmo objetivo, que é cuidar
né, da criança carente cardíaca, oferecer a essa criança uma nova vida, uma chance, né, de ter um futuro pela frente. Então, esse é o nosso interesse e a gente estende isso levando, fazendo um trabalho de confiança entre os nossos colaboradores e os nossos doadores. Eu acho que é basicamente isso. Eu tenho mais uma pergunta aqui para te fazer, que é o seguinte: eu sei que muita coisa já foi feita, né? O Procriança é motivo de muito orgulho, mas eu queria saber de você, assim, o que que é o seu sonho, né? Assim, uma realização, o que que ainda falta fazer e como é que você enxerga o Procriança daqui a 5 anos, né? O que que você acha que o que que falta fazer ainda? O que que você gostaria de implementar ainda de algumas coisas no Procriança? Eu acho que, na verdade, a gente vem trabalhando em relação a isso, a gente quer cada vez mais aumentar o nosso número de atendimento, oferecer, né, mais cirurgias, mais cateterismo para aqueles que precisam. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde, ele tem dificuldade de absorver todos esses pacientes, então a gente quer ser mais um ali ajudando essas crianças e esses adolescentes. Além disso, a gente quer estender todas essas ações que a gente faz, que é não só cuidar da saúde, mas cuidar de um todo, daquela família, abraçar aquela família como um todo. Então, criar parcerias é uma coisa que eu tenho muita vontade, a gente vem discutindo, parcerias com serviços de educação, para que a gente possa realmente mudar a vida dessas crianças, desses adolescentes. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando, estudando. Além do mais, eu acho que o Procriança, a gente quer pensar nele como uma instituição do infinito, ou seja, que não vai ter fim. Eu espero que o Procriança ele ande por si próprio, ele seja uma instituição que venha para ficar ao longo dos anos, sempre ajudando, crescendo e com essa visão de proporcionar uma vida melhor para todos, para a população, para a nossa população. Não, eu acho que isso vocês já conseguiram, né? Isso eu acho que já veio para ficar, já é uma realidade muito consolidada, né? A gente quando comenta e quando fala, né, até com relação aos meus amigos, né, mais próximos, né, eu sou muitas vezes surpreendido com casos de pessoas que já foram atendidas, já tem mais de 10 anos, né, pela doutora Rosa Célia, no trabalho, então já tem uma referência, né, com relação a isso. Um nome muito forte, muito positivo, um número enorme de exemplos. Eu tenho aqui algumas caixinhas de perguntas, assim, vem Arlindo, agradece. Na verdade, são muito mais agradecimentos do que propriamente perguntas, né? Que a gente tem aqui para chegar e para colocar. Pessoas que realmente tiveram e realmente foram surpreendidos, né? Com tanto amor que vocês entregaram, né? Tem até que uma pergunta aqui também do Henrique, que eu também coloquei, né? Quantos profissionais estão envolvidos diretamente, né? E que eu também perguntei, queria saber o seguinte: o número de pessoas envolvidas dentro disso e, por exemplo, hoje o Procriança ele precisa de 200 mil, 300 mil, qual é o valor mensal que é necessário para poder manter o Procriança funcionando? Em torno de 300 mil. A gente tem 16 colaboradores fixos, e aí a gente fala de médicos, a parte administrativa, comunicação, financeiro, contabilidade, recursos humanos, serviços gerais, e os prestadores de serviços, que são aqueles, tanto da área de saúde também, que são aqueles prestadores de serviço que não estão na nossa sede, mas são os cirurgiões, anestesistas, hemodinamicistas, arritmologistas, todos que trabalham, né, atendendo esses pacientes. Temos 22 voluntários, são 9 dentistas, um nutricionista, um psicólogo, um dermatologista e
o restante é para serviços gerais. Temos também os serviços de consultoria, onde a gente tem a consultoria da parte jurídica, auditoria, trabalhista, de governança. Então, é um número expressivo. Não, né? É muito bacana, né? A gente ver e entender também como esse dinheiro é gasto, né? Quantas pessoas estão por detrás disso, né? Que embora tenha assim uma ideia, né, de uma estrutura, né, como pequena, né? Mas a gente saber que ela não é tão pequena assim, da importância da doação, né? De todo mundo chegar e saber mais uma vez o seguinte: isso só existe e só é mantido pela doação de parceiros ou das pessoas físicas que acreditam no projeto para poder fazer esse bem-estar continuando, e também da doação de muitos de vocês também que doam o seu tempo, doam o seu trabalho, desses voluntários, entendeu? Que eu aqui já faço já meu agradecimento também aqui e reconhecimento também pelo trabalho de vocês. Não? Como eu falei aqui, temos muitas dessas pessoas aqui na caixinha de perguntas, elas estão te agradecendo, né? Agradecendo a instituição. Eu quero deixar claro aqui que essa live ela vai ficar gravada, né, no perfil da Lixe Oficial, depois no IGTV também, quando as pessoas quiserem depois chegar e olhar lá novamente, rever nossa conversa toda, vai ficar ali à vontade para vocês, né? Queria colocar mais uma vez reiterar nossa parceria, né? O reforço da nossa parceria, que a gente já está lançando novas peças, né? Que já estão sendo até fotografadas e que muito em breve vão estar à venda nas lojas, né? Para poder continuar ajudando com vocês. Um orgulho enorme de poder fazer parte disso, de ser uma pequena parte, né, de tudo isso daqui, né? Para poder colocar. Me considero também um embaixador no sentido de divulgar o trabalho de vocês, que eu acho que é fantástico e que quanto mais pessoas, mais colaboradores eu conseguir, isso me deixa muito feliz, né? E queria, assim, nosso tempo está acabando também aqui, né? Queria colocar você também para você poder fazer suas considerações finais, entendeu? Sobre isso, o que você tem a chegar aí para poder falar aí para todo mundo que esteve aqui prestigiando a gente durante essa horinha aqui, esse período aqui, para a gente poder contar dessa história toda legal aí. Primeiro eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo e é muito importante essa divulgação da nossa instituição. E é uma instituição séria, eu tenho muito orgulho de trabalhar no Procriança Cardíaca. Eu digo que é onde eu me sinto em casa também. É uma grande família. Eu sinto que todos estão muito envolvidos na causa e isso nos dá assim, uma satisfação enorme. Então eu queria agradecer também a todos os que estão envolvidos. Você, os doadores, os nossos parceiros, os nossos colaboradores e todos os que trabalham, porque as pessoas pensam, a doutora Isabela, a doutora Rosa, a doutora Lange, a doutora Lúcia, a doutora Andrei, que é o cirurgião, são os anestesistas, mas não. A gente tem uma equipe por trás da área médica, da área de saúde, que nos dão esse suporte, né? Mitzi, Adriana, Roberto, que nos ajuda muito, a Bruna, né, do jurídico, a Cris, a Bruna da recepção, a Lia, né, a gente tem tanta, Yolanda, Rafaela, Flávia, querida Flávia, que me ajuda quando eu preciso, quando eu tenho que fazer todos aqueles dados, ela está ali me ajudando. Então, eu queria agradecer a todo mundo, as médicas, os anestesistas, os cirurgiões e toda a nossa equipe. Me desculpa, esqueci de falar alguém, mas, assim, todos estão no meu coração. E eu queria deixar uma frase aqui. Posso deixar uma frase? Claro. Na verdade, eu li isso há pouco tempo e tem tudo a ver comigo e eu acho que tem tudo a ver com todos, na verdade. Então, não se pode viver
uma vida realmente excelente, sem sentir que se pertence a algo maior e mais permanente do que a si mesmo. Eu achei isso fantástico. É isso. Não é só o eu, né? Somos É isso aí, nós. né? Então, eu queria deixar essa para refletir. Eu acho bem bacana isso. E é como eu estou me sentindo. Eu tenho de um tempo me sentindo muito plena em poder estar ajudando e poder fazer parte desse projeto tão bacana. Olha, um beijo enorme para você e para todo mundo, né? Eu também agradeço muito. Foi Obrigada. maravilhoso esse papo.